no acolhimento vibratório desta casa, é possível percebermos a presença dos espíritos amigos, a trazerem toda a luz e toda a paz necessária para o desenvolver do tema trabalhado, para que ele alcance não a beleza estética e externa das frases construídas, das palavras belíssimas, mas que alcance a intimidade profunda de nossos espíritos e desperte em nós a vontade de servir, de trabalhar, de amar, com toda aquela voz eloquente do amor que Jesus nos chama a viver, a experimentar, a traduzir em atitudes verdadeiras, reais, precisas, no acolhimento, na transformação daquilo que somos, nas transformações verdadeiras. E para que isso aconteça, rogamos a Jesus que traga a verdadeira paz aos corações de todos nós, para que nossos espíritos se elevem e entremos em uma só harmonia, em um só pensamento, construindo uma só assembleia de espíritos encarnados e desencarnados, e assim recebermos a influência bendita do amado Mestre Jesus. Vamos começar com uma poesia de Mirtes Matias, para que a gente adentre, penetre profundamente o trabalho que iremos realizar, que nunca é apenas nosso trabalho. Somos contribuintes do trabalho desenvolvido pelo Cristo, desenvolvido por Deus. Senhor, não quero fazer a tua obra como quem arrasta os pés sob o peso de uma cruz. Quero ser alegria, quero ser carinho, quero ser uma flor nas estradas. Na noite escura, quero ser luz. Quero fazer a tua obra como quem canta aleluia, ou como quem canta canções do amor verdadeiro. Como alguém que é muito amado, como o princípio de uma festa, como, Senhor, o final de uma dor que permaneceu há muito tempo ferindo os nossos corações. Ah, Jesus, não me deixes partir se o Senhor não estiver conosco. Impede que as palavras nasçam em mim, se não forem palavras tuas. Tolhe as minhas mãos, se a obra não for tua. Impede, Senhor, paralisando os meus pés, se eu quiser caminhar sozinho. Se a tristeza, o desalento, ferirem o meu coração e impedirem os meus passos, que a tua mão, Senhor, resgate a esperança novamente, traga o ânimo redivivo e não permita que a alegria morra. É assim que vamos trabalhar hoje, com alegria. Não vamos trabalhar arrastando os passos sob o peso de uma cruz. Para falar de amor, os nossos olhos precisam brilhar, precisamos sorrir, precisamos expandir a nossa mente e os nossos corações, amando estarmos aqui, permitindo aos espíritos amigos que, através da alegria, se comuniquem conosco, nos tragam o alento, nos despertem a esperança verdadeira, nos ajudem a acreditar nas nossas possibilidades, na nossa coragem, na nossa força, nos auxiliando e nos ajudando a vencer tudo aquilo que existe dentro de nós, que ainda machuca, que ainda fere, que precisa ser urgentemente transformado. Por isso que começamos com essa poesia, para fazermos a obra do Cristo, para desenvolver o trabalho desta noite com alegria, com sorriso, permitindo a Jesus que se expresse através de nossas palavras, de nossos olhares, de nossos abraços, para que a obra seja completa. Damião havia nascido muito frágil, muito pequenino,
A família não confiava, não acreditava que seria possível a sobrevivência. Esquálido, quase esquelético, de baixíssimo peso, olhar profundo e sem brilho. O choro sempre presente, sempre forte, sempre gritando as mais profundas exigências. Sua mãe, já desesperada, procura então o Senhor que pudesse ajudá-la. Um Senhor responsável pelas curas ministradas das formas mais rudimentares, no entanto, atendendo aos princípios do amor, aos verdadeiros princípios do cristianismo. Ele então lhe diz: esta criança frágil, no futuro será a expressão de um amor que não conhecemos, de um amor praticado e exemplificado por Jesus. Uma forma de amor tão profunda, tão dinâmica e tão verdadeira, que no processo de amar, na preocupação de socorrer e de amparar, encontrará sempre a sua alegria, esquecendo as próprias necessidades de homem do mundo. O seu filho será um homem presente no mundo, sem ser escravo das sensações e paixões predominantes no mundo. Caminhará entre nós, ensinando e aplicando o Evangelho. Não te preocupes, é assim que nascem os grandes homens, pequeninos, esquecidos, esqueléticos, para crescerem e se desenvolverem fortes na aplicação do Evangelho, na própria vida, ensinando o caminho ensinado por Jesus. E assim cresceu o rapaz, mostrando pendores para as práticas religiosas. Se apaixona pela vida de Francisco de Assis. É para ele, entre todos aqueles que exemplificaram o Evangelho, o sinônimo do Evangelho do Cristo. A concretização verdadeira da possibilidade do amor que não encontra condições, do amor que não encontra limites, do amor que não se aprisiona, do amor verdadeiro, do amor que vai em busca de todos aqueles que necessitam de socorro, de amparo, de luz, de todos aqueles que necessitam serem orientados, aquecidos, socorridos e amparados, sem distâncias, sem nenhuma forma de talvez, sem nenhuma palavra mas ou adversa. Ele então começa a estudar e decide entrar para a ordem dos franciscanos. Era a sua vontade, o seu desejo, a família o apoia. Ele sempre dizia nas reuniões de sua fraternidade: quero trabalhar como trabalhou o Cristo, quero amar como Jesus nos ama e nos amou tanto. Aprendi com Francisco de Assis, nosso paizinho, que o amor não interrompe o fluxo da vida. O amor é a própria vida. Aprendi que o amor, a palavra amor, substitui a palavra Deus. Pois, segundo os conceitos de João, Deus é amor. Se Deus é amor, toda a obra do Cristo, todo o Evangelho, se resume no amor. A vivência do Cristo em nós, dentro de nós, em nossos pensamentos, é a expressão máxima do amor ensinado por Jesus. E ele começou a trabalhar, buscar os necessitados, procurar aqueles que tinham fome, aqueles que sentiam sede. A todo instante, Damião era procurado na cidade para conselhos, para interpretações do Evangelho. Mas suas interpretações cheias de liberdade, cheias de vivência espiritual superior, trouxe feridas nos corações de seus superiores. Damião não distribua as moedas que recebemos. Damião não saia para curar de madrugada, assim o povo se acostuma. Damião não procure tanto os sofredores, assim eles se habituarão a nos procurar e não teremos força para fazer. Ele sempre sorria e dizia: com Jesus somos uma multidão. Aquele que trabalha com Cristo não teme o trabalho. Aquele que ama com Jesus, como Jesus, não interrompe os passos com medo da fragilidade humana, das suas paixões, dos seus desesperos. Não adiantou toda a forma de punição. Damião não parava de trabalhar. Seus superiores então decidiram afastá-lo
e levá-lo para regiões distantes, para regiões em que ele não pudesse comprometer o bom andamento da igreja de sua época. É colocado em um casebre simples, à margem do caminho, sozinho, solitário. Ele então começa as suas duras provas. Ele questionava Jesus: como pode o amor ser represado? Como pode o amor ser aprisionado? Como pode, Senhor, trazer-me para região tão distante, aonde não exista um necessitado em que eu possa oferecer as mãos amigas e ampará-lo com verdade, com vigor, com decisão, entendendo todas as suas necessidades? E nenhuma resposta lhe chegava. Começou a aplicar-se no estudo do Evangelho, interpretando com profundidade, dizia de si para consigo mesmo: preciso sempre amar Deus em espírito e verdade, pois Deus é espírito, conforme o ensinamento do Cristo à samaritana. E quando exijo tanto de Jesus, quando peço tanto, deixo de ser servo e passo a ser Senhor. Perdão, Jesus, pela minha ignorância, por exigir. O trabalhador não exige. O trabalhador aceita o trabalho, seja onde for, como for, da cor que for, e simplesmente trabalha. Passado-se o tempo, na sua solidão, começou a receber a visita de animais feridos, animais machucados, animais selvagens que traziam dores, que choravam à sua porta. Ele então sorriu e agradeceu Jesus. Percebo, Senhor, que em mim tem encontrado algo de útil para oferecer aos nossos irmãos. É bem certo, Senhor Jesus, segundo os ensinamentos de Francisco de Assis, que tudo aquilo que existe é meu irmão. Independente da situação em que se encontre, do caminho em que vive, estando em um corpo selvagem, estando em um corpo humano, ali está a expressão do amor de Deus. Vou amar Jesus, obrigado pelo trabalho. Durante 5 anos, amparou, socorreu todas as formas de animais que se apresentavam. Aproveitou para plantar uma horta, para fazer um pomar, e a cada animal que chegava, as pombas de asas quebradas, as águias feridas, os pássaros nas suas cores, nos seus cantos mais diversos, ali chegavam em nome do Cristo, procurando pelo amparo de Damião. E ele se sentia rico, se sentia útil, se sentia amando, se sentia amparando. Em todo este trabalho, durante 5 anos não se aproximou uma única pessoa, até que um espírito bondoso, misericordioso que o acompanhava, certa noite após as suas preces, lhe disse nesses termos: desperta-te, Damião. Eis que Jesus acredita no teu amor, te confere mais trabalho, te chama a algo realizar com profundidade por aqueles que são verdadeiramente os teus irmãos. Se tuas forças forem se mantendo na luta de cada instante, mais trabalho e confiança Jesus terá no teu amor. Quando ele escuta a porta batendo: socorro, tenho fome, tenho sede, ampara-me. Damião abre a porta e se depara com o seu superior, todo em frangalhos, desesperado. Havia praticado e feito coisas estranhas ao ato religioso. Havia mentido, enganado, havia perseguido e maltratado mulheres e homens, inocentes naquele momento. No entanto, a perseguição volta contra si mesmo e nem a família o havia amparado. E numa noite ele se lembrou de Damião e decidiu procurar pelo irmão Damião, o irmão do caminho, o solitário Damião. Quem sabe ele, que havia amado tanto naquela cidade grande, naquela imensa solidão que representava todas aquelas casas com corações distantes, todos aqueles telhados imensos que habitavam ali corações em angústias extremas. Quem sabe Damião não iria amparar. Lançou-se aos pés de Damião, quis contar o que sentia.
No entanto, as palavras morreram num abraço trocado, cheio de lágrimas verdadeiras, cheio de ternura, cheio de carinho, cheio de amor, cheio de bondade. Damião disse: cala-te que estás fraco. Não há necessidade de me contar por que caminhos andastes, porque tuas vestes estão corroídas. Não há necessidade de contar tudo o que se passou. Para mim, para meu coração, me basta rever-te novamente. Um coração tão amigo, tão gêmeo do meu próprio coração. E assim Damião acolhe e passam a ser dois, trabalhando no amparo dos animais feridos. No entanto, as notícias correm e mais pessoas começam a chegar, mais necessitados, mais pessoas correm em direção àquela casa simples, situada à margem do caminho, pobre, de 2 cômodos, mas de amor tão imenso e tão grande, capaz de acolher a humanidade inteira, num abraço e num afeto verdadeiro. Os anos vão se passando e uma cidade vai sendo construída ao lado daquela casa tão simples e pequenina. Muitos seres que haviam praticado os crimes mais acerbos, mais horrendos, mais assustadores, encontravam no coração de Damião o estímulo do recomeço, o sorriso que fortifica, o sorriso que estimula, o abraço que não mede distâncias para que o outro se sinta verdadeiramente amado. Acolhendo e recolhendo todos os viandantes perdidos, todos os escuros corações, era Damião o sorriso e a alegria, a luz nas noites escuras, a medicação para as feridas. Era ele a prática do Evangelho numa experiência única, numa vivência fabulosa de um amor que já acreditava, que já experimentava, que já vivia. Passados-se 86 anos dessa experiência fantástica, já extremamente idoso, cansado, naquela expectativa do desencarne, esperando com ansiedade o dia do retorno para a pátria espiritual, sempre dizia ao seu mentor: quando retornarei para os abraços de minha mãe carinhosa? Quando retornarei para os abraços dos irmãos que me antecederam à sombra do túmulo? Quando então poderei rever em toda a sua extensão a beleza de Francisco de Assis, o olhar de Jesus? Sei que não mereço, mas indigente que sou, mendigo espiritual, peço sempre a Jesus que me conceda a esmola do seu olhar. Seu mentor então sorria, lhe abraçava e lhe pedia que não pensasse nessas coisas. 86 anos é juventude imensa para quem sabe trabalhar. Trabalha, Damião. Trabalha, Damião. Esquece esses pensamentos. Se Jesus ainda não te chamou para o reino de ventura, é que ainda tens energia suficiente para amparar tantos outros necessitados. E num dia de chuva, de tempestade assustadora, de ventos violentos, de raios que causavam ao mais forte homem o medo de se aventurar no ambiente externo, Damião escuta pela madrugada passos de desespero. Abre a porta, Damião, socorro, me atende, me ampara. Tenho frio e a chuva me destrói. Tenho sede, tenho fome. Abra a porta, Damião. E aquele velhinho levanta com muita dificuldade, vencendo as suas limitações físicas atuais, caminha vagarosamente até a porta e abre. Deixa-me entrar, Damião. Sê bem-vindo, irmão, em nome do Cristo, que esta casa é de Deus, e a casa de Deus é casa de todos. Sê bem-vindo, pois é tua casa também. Damião percebe que o homem estava todo ferido, as mãos e os pés sangrantes, as vestes todas corroídas, ensanguentado, olhar profundo e triste. Com sua dificuldade, prepara uma sopa de legumes, um caldo bem quente e saboroso. Coloca ele sentado à sua mesa tosca, simples, e vai lhe dando na boca,
pois as mãos feridas não conseguiam segurar a colher. O alimenta, dá banho nele, limpa as suas feridas, coloca uma de suas roupas nele, prepara um leito ao chão e o coloca para dormir. E vai vagarosamente deitar em sua cama, quando escuta o irmão chamando: Damião, o chão é muito duro, não consigo descansar. Todo o meu corpo dói, deixa-me deitar em tua cama. Damião sorri e diz: graças a Deus que tenho uma cama para oferecer ao meu irmão. Desce da cama, arruma para ele e deita no chão. O homem, então deitado, começa a tremer e diz: Damião, tenho frio. Deita comigo nesta cama e me aquece com teu coração, com teu corpo cheio de luz, pois não conseguirei resistir esta noite. Ele então se levanta do chão com imensa dificuldade, deita ao lado dele, segura as suas mãos e o abraça e diz: confiança em Jesus. Creia, acredite, espere. Aqueles que amam continuam amando sempre, e Jesus jamais deixou de nos amar. Fechou seus olhos rapidamente para fazer uma prece de agradecimento a Deus. Quando abre os olhos, não enxerga mais a presença daquele homem. Se vira e observa que um ponto de luz imensa se faz presente em frente à cama. Esse ponto de luz se corporifica numa imagem sempre presente em seu coração. É Jesus, ele não tem dúvida. Se joga ao chão e diz: mestre, por que estás aqui, Jesus? Nessa casa tão simples, tão desarrumada. E Jesus apenas sorri. E prestando atenção, ele observa que outro ponto de luz se corporifica ao lado de Jesus. É Francisco de Assis sorrindo, tendo à sua volta vários pássaros cantando, outros animais delicados, o lobo, ao lado de Francisco de Assis, enquanto ele acaricia o seu pelo. A emoção é imensa demais. Damião se lança ao chão para beijar os pés de Cristo e de Francisco de Assis. Cristo então o recolhe em seus braços, lhe diz com doçura: não te lances aos nossos pés, não és o nosso servo, és o nosso amigo. O muito amor que ofereceste em tua vida inteira, a construção bendita que fizestes nos corações desalentados, a luz que acendeu na noite escura e emocional, a esperança que produziu em cada vida, o alento que trouxe, tudo isso construiu o lar espiritual de paz e amor, o reino de ventura que existe dentro de ti. Vem conosco, Damião. Por ora descanse um pouco. As lutas futuras serão imensas e Deus conta com o teu amor. Abraçado a Jesus, ele adormece num sorriso muito próprio, muito pessoal seu. No dia seguinte, as pessoas contam que vários pássaros cantavam no teto simples da casa, todo feito de palha. E ao entrarem, estava Damião deitado com um sorriso, como a dizer: encontrei o caminho de Jesus. É sobre isso que vamos falar. Sobre o poder transformador do amor ensinado por Jesus. Do amor que orienta a ciência nos seus processos de cura, nos seus processos de pesquisa, no amor que faz com que o cientista tenha coragem de passar noites e noites em claro, na busca pela melhor forma de oferecer tratamento, segurança, apoio, amparo às mais diversas dores, sejam elas quais forem. Desse amor tão eloquente que adentra os processos religiosos, na capacidade educativa do ser, ensinando caminhos, reestruturando as vidas, alimentando esperança, despertando a fé. Desse amor tão profundo que se encontra em nossos pensamentos, adentrando a nossa mente, produzindo emoções diferentes, sentimentos superiores, virtudes honestas,
virtudes verdadeiras, virtudes que nos deixam repletos de paz, que afastam a angústia, que afastam a dor, que nos dão a certeza da vida eterna que pode ser construída neste exato momento, neste exato instante, através da nossa disciplina, através do respeito ao outro, através da compreensão de que toda a lei se resume no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Num amor que necessariamente precisa nascer dentro de nós, precisa crescer dentro de nós, precisa nos amar intensamente. E quando ele for tão profundo, tão intenso, tão forte, quando ele já não couber mais dentro de nós, ele se expande em direção ao outro e reconhece no outro expressão verdadeira da fraternidade universal, da presença de Deus que faz parte daquilo que somos, presença de Deus ao qual estamos ligados e não podemos esquecer jamais que as experiências afetivas, os laços que construímos, são os laços que agigantam em nós, que dilatam em nós o amor ensinado por Jesus. O amor liberta o perdão, ajuda que o perdão aconteça com suavidade, faz com que o perdão seja necessariamente para cada um de nós, não uma palavra frágil, vazia, para ser dita aleatoriamente, mas uma palavra com significado profundo, em que passamos a compreender que a mágoa existe em nós, que a mágoa acontece em nós, que a raiva ainda coordena e dirige os nossos olhares e os nossos sentimentos e os nossos movimentos em contato com o outro, em contato com o próximo, fazendo deste próximo, muitas vezes, um objeto para motivos de vingança, para motivos de perseguição, para motivos de traição. Qual coração segurando nas mãos de Cristo não perceberá o que faz? Qual coração estudando o Evangelho não encontrará o roteiro seguro, revolucionário, de conhecimentos que trazem revoluções interiores? Os ensinamentos do Cristo, a forma como ele ensina o amor, é para nós uma doutrina revolucionária. Nós nos habituamos a termos conhecimentos frágeis, transitórios, mas que nos apegamos a eles. Construímos verdades que sempre nos colocam distantes do nosso próximo. Verdades que são totalmente voltadas para o egoísmo, para o orgulho e para a vaidade. Não permitimos proximidades, não permitimos relações afetivas profundas. O outro deve sempre estar para me servir, para produzir aquilo que eu quero, para necessariamente ser o que eu quero que ele seja. E nestes momentos em que encontramos em contato com o Evangelho de Cristo, escutamos ele nos chamar para o verdadeiro amor. Em João capítulo 13, versículo de 34 a 35, ele nos diz, em um dos últimos momentos que ele conversou com os seus discípulos, antes de acontecer a crucificação, ele diz aos seus discípulos que todos deveriam amar uns aos outros, conforme ele havia amado. Que os seus discípulos seriam reconhecidos por esse amor, por muitos se amarem. E esse amor significa oferecer perdão, significa trabalhar e ressignificar as ofensas dentro de nós. Não estamos dizendo para esquecer. Esquecer é muito difícil. Quando a gente tenta violentamente esquecer, arrancar de dentro de nós, com mais violência a gente revive o passado. Com mais raiva a gente sente o passado. O que o Evangelho nos ensina é ressignificar o fato, o acontecimento.
tal pessoa não me foi fiel ao amor que eu ofereci. Mas esta infidelidade nasceu de sua imaturidade, nasceu de sua incapacidade de amar verdadeiramente conforme os ensinos do Cristo. É um ser ainda muito frágil, um ser que ainda não pode receber como depósito toda a obrigatoriedade que eu lhe depositei de me fazer feliz. Segundo os ensinamentos do Cristo, eu sou responsável pela minha felicidade, sendo eu responsável por construir os meus passos, por transformar os meus caminhos, não posso cobrar de outra pessoa a atitude de me fazer feliz, a atitude de transformar meu coração, a atitude de fazer com que meu espírito consiga vencer todas as dificuldades. Eu preciso vencê-las sozinho. Em enxergando dessa forma, em percebendo dessa forma, o perdão unido ao amor passa a ser não apenas uma palavra dita, mas um sentimento sentido, uma emoção transformada, uma energia vibrante que vai em busca do outro e reconhece todas as suas dificuldades, e reconhece que o outro ainda não é capaz de oferecer tudo aquilo que se espera. Por isso o Evangelho, o amor ensinado por Jesus, é tão revolucionário, porque aprendemos que precisamos, segundo os critérios do mundo, pagar na mesma moeda, fazer com que o outro enfrente, confronte os equívocos que cometeu, através de nossas mãos vingativas, através de nossas palavras quase sempre revestidas de acusações, acusações às vezes tão terríveis e desnecessárias que só fazem o outro sentir-se mais infeliz, mais culpado, mais triste e mais distante da paz. Mas o perdão unido ao amor é força dinâmica que vai em busca do outro porque conseguiu ressignificar dentro de si o fato passado, conseguiu ressignificar dentro de si os acontecimentos que o envolveram, conseguiu ressignificar dentro de si tudo aquilo que lhe feriu. E sabe que o outro, segundo as palavras do próprio Cristo, não sabiam o que estavam fazendo. Se soubessem de verdade, não teriam feito, teriam percebido as mágoas que causariam, as dores violentas que despertariam no espírito do outro, dentro do coração do outro. O amor ensinado por Jesus transforma a nossa vaidade em humildade. Não aquela humildade silenciosa e inoperante, aquela humildade inexpressiva, mas aquela humildade que reconhece a importância do outro. Aquela humildade que reconhece que todos nós estamos numa escola educativa e, portanto, não somos ainda perfeitos. Todos nós trazemos marcas, experiências do passado, vivências que ainda não foram inteiramente transformadas, vivências que ainda nos ferem, prisões e paixões que ainda nos acorrentam e nos impedem de caminhar com maior liberdade, com maior leveza. Costumamos e gostamos muito de dizer, vamos ser leves. E a compreensão de que estamos neste mundo, em aprendizado, vencendo a si mesmo, que é um dos requisitos do Evangelho. Forte não é aquele que vence o mundo. Forte não é aquele que domina as consciências. Forte não é aquele que escraviza os sentimentos. Forte é aquele que domina as emoções. Forte é aquele que transforma os obstáculos interiores. É aquele que adquire liberdade. É aquele que educa as suas emoções. Forte é o que perdoa. Forte é o que abraça. Forte é o que reconhece que todos nós, necessariamente todos nós, ainda somos muito frágeis. E apesar de estudarmos, apesar de procurarmos, de pesquisarmos, o nosso coração luta todos os dias para vencer as antigas prisões, para transformar as antigas emoções
em sentimentos superiores. Com o amor, a nossa inteligência passa a trabalhar não apenas em nosso benefício. A nossa inteligência passa a ser construtiva no benefício do nosso semelhante. Aquilo que aprendo, eu compartilho. Aquilo que sei, eu ensino. Aquilo que não sei, não produzo palavras mentirosas. Sou honesto, pois a minha inteligência me educou, segundo os critérios do amor, a não mentir, a não ser deselegante ao ponto de transformar o evangelho ensinado por Jesus, que é a expressão máxima de uma doutrina de amor, revolucionária, de revolução interior, a minha imagem e semelhança, como aconteceu na história do cristianismo, em que o evangelho foi transformado em arma, em acusações, em perseguições, em formas de prática de violência, porque as pessoas não conseguiam traduzir em suas vidas a beleza do evangelho, não conseguiam expressar o perdão e o amor tal qual Jesus ensinou, e continua ensinando através das muitas vozes de espíritos amigos que se expressam em todos os lugares. O amor ensinado por Jesus nos alimenta, nos dá saúde, nos fortalece os passos. Mas para isso precisamos ser corajosos, precisamos entender que não estamos aqui passando momentos de férias, esquecidos de que devemos realizar, não para o mundo e não no mundo, mas dentro de nós, a aplicação dos ensinamentos do Cristo, a aplicação da caridade que, quando unida ao amor, não é simplesmente a doação de uma moeda. É a doação de uma moeda, é a doação de um abraço, de um aperto de mão, é uma mão corajosa que faz a faxina, é a mão corajosa que prepara a sopa, é o sorriso alegre que distribui um enxoval para o recém-nascido. Tudo isso está contido dentro do Evangelho do Cristo. Expressões do amor verdadeiro do Pai, expressões do amor verdadeiro de Deus, resumindo tudo aquilo que precisamos saber, tudo aquilo que necessariamente precisamos fazer para sermos felizes. O Evangelho tem a água cristalina que nos sacia a sede, que afasta de nós o medo, que nos dá estabilidade emocional, que nos ajuda a compreender o outro, compreendendo as nossas próprias fragilidades, compreendendo que eu ainda não amo conforme gostaria de amar, que a caridade em mim ainda não se expressa conforme Cristo ensinou, que meu abraço não é tão próximo quanto o abraço do Cristo, que faz um laço único, nos unindo numa única luz, num único pensamento, que meu olhar não é ausente de críticas, que minha boca ainda não é ausente de maledicência, que muitas vezes as minhas palavras percorrem por regiões indevidas, causando feridas vibratórias naqueles que, mesmo não escutando, sente os dados energéticos do ódio e da raiva que ainda sinto. Quando mergulho dentro de mim, reconheço tudo isso, começo a revolução do amor ensinado por Jesus. Começo me amando, querendo o que é melhor para mim. Começo buscando a vivência integral de sentimentos superiores, de possibilidades verdadeiras, de viver a vida conforme Jesus ensinou, de viver a prática do amor, não através da nossa limitada visão, em que exigimos tanto do outro que nos ame em reciprocidade, mas desse amor que ama sem ser amado, desse amor que ama sem nada a esperar em troca, desse amor que ama no desejo infinito e imenso de ver o objeto do seu amor, vivenciando alegria, paz, recomeço, vivenciando a saúde espiritual. Não sei se vocês perceberam, mas o Evangelho do Cristo não se preocupa apenas com a saúde do nosso corpo físico. O Evangelho do Cristo se preocupa com a saúde de nosso espírito,
com a estabilidade de nossas emoções, com a transformação de nossos sentimentos. Saímos daquele ponto frágil, exigente, querendo que os outros nos sirvam, e passamos a servir a todos, porque aquele que serve no mundo é o primeiro no reino dos céus. Aquele que senta no último lugar, este ocupará o primeiro lugar. Aquele que chega por último será o primeiro. Essa é a dinâmica do Evangelho. Essa é a dinâmica do amor. A cada instante é possível recomeçar e fazer com que a nossa trajetória seja diferente. Que a forma como causei dor, a forma como senti infelicidade, possa ser transformada instantaneamente através da minha força, através da minha luta, através da minha disciplina, através da minha vontade de estar com Jesus. Certa feita, 3 árvores estavam conversando. Uma delas dizia: quero muito ser o trono de um grande rei. Quero ser construída, arrancada do meu local, para ser para o rei futuro, para a majestade futura, para o dono da terra, o assento que lhe é propício. A outra então disse: eu quero ser não o trono, mas eu quero ser o cantinho aonde este rei possa ocupar após o seu nascimento, após a sua estada no mundo, os primeiros movimentos, os primeiros instantes da sua vida entre nós. E a outra então disse: eu quero ser aquela que apontará para este soberano o céu de nosso Pai. Os anos foram se passando e uma por uma dessas árvores foram arrancadas. A segunda árvore foi transformada num coxo e foi levada para uma estrebaria. E estava lamentando, dizendo de si para consigo mesma: Senhor, esta é a realização dos meus sonhos. Que fizeste de mim, Deus? Por que me colocaste em situação tão subalterna? Um coxo, numa estrebaria, para alimentar animais? Que fizeste dos meus sonhos? Que desilusão, que tristeza! Meu coração está arrasado. Não é aqui que eu gostaria de estar. Quando o movimento não usual acontece na madrugada. Uma mulher de olhar profundo, de sorriso amigo, de voz doce e profunda, vai entrando e agradecendo a Deus por ter aonde ter o seu filho na segurança de uma estrebaria. Ela olha para o coxo, deposita ali um pano, ainda que rasgado, mas um pano tão limpo. As lágrimas dela se misturam às lágrimas da madeira. A madeira se encanta. Que jovem belíssima, que expressão do amor de Deus. E após o nascimento, aquele tronco tem a impressão de ver despertar a luz mais profunda em sua presença. E recebe em seus braços o menino Jesus, em suas primeiras lágrimas, em seu primeiro aleitamento materno no seio de Maria. E ali a árvore se sente imensamente grata a Deus por permitir que ela fizesse parte de um momento tão especial para a humanidade. E ela assim então diz: obrigada, Senhor, por me permitir ser o leito amigo do Rei de todos os reis, do Senhor de todos os senhores, do único amor que conheci neste mundo. Passado-se o tempo, a primeira árvore é arrancada e um barco simples é construído a partir de seu tronco. Um barco utilizado por Pedro, o pescador. Pedro de Jesus. E Pedro pescando ali, trabalhando, ela se sentia tão revoltada. É o mísero barco, simples barco, sendo utilizado por este homem rústico. Aonde me colocastes, Deus? Não é aqui que eu gostaria de estar. Não é aqui que eu gostaria de viver. Não foi o sonho que esperei. Não é assim que imaginei que o Senhor me amasse. E Pedro seguia com seu barco, até que Jesus se aproxima, sobe no barco e diz: Pedro,
recolhe as tuas redes. Te farei pescador de almas. Vem comigo e levaremos o barco em nossas andanças. Abençoado barco, barco divino, que diminui as distâncias, que nos aproxima dos que sofrem. E o barco se sentiu feliz. Pediu perdão a Deus, pois não imaginava a sublime oportunidade que existiria em sua vida de ser pisado por aqueles pés santos. A sua oração muda de dinâmica, a sua linguagem se transforma. Obrigado, Deus, por me converter no barco da atividade ininterrupta, de levar amparo às almas que sofrem, de permitir a Jesus o desempenho do seu trabalho. Ah, Deus, eu sei que o Senhor verdadeiramente me ama. E a terceira árvore foi arrancada, o seu madeiro cortado com violência por homens embrutecidos. Ela sofreu, ela chorou, ela sentiu-se revoltada, ela sentiu-se massacrada. Que fazem de mim, Senhor? Quantas mãos violentas, quanta brutalidade, por que me arrastam dessa forma? Deste madeiro fizeram uma cruz, e esta cruz foi levada à presença de um homem, todo ferido. E o tronco olhou para este homem e entendeu a sua missão. Percebeu que aquele olhar manso, carinhoso, lhe agradecia com ternura, por ser ela ainda o seu último abraço entre os seres viventes. Ele então a carregou a sua cruz, caiu diversas vezes no caminho, subindo Gólgota com felicidade. Mas a árvore sentia, naquela forma em cruz, que aquele homem era o único amor, verdadeiro amor, profundo amor, majestoso amor, sublime amor, que havia descido à terra para ensinar os homens o caminho da verdadeira liberdade, da verdadeira alegria e da verdadeira paz. E quando Jesus diz suas últimas palavras, o tronco agradece. Obrigada, Senhor, por me permitir ser cruz, estar ao lado deste que representa para mim o único amor, aquele amor que perdoa profundamente os seus ofensores, aquele amor corajoso, que ao invés de pedir socorro e amparo para si mesmo, ao invés de pedir sustentação para as suas dores, diz com firmeza: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Nas suas últimas forças, Senhor, poderia ele ter pedido: envia teus anjos, levantem-se as espadas, movimente-se o vento, que venham as marés, que a terra trema, que o chão se abra. Mas não, Pai. Ele me ensinou o verdadeiro amor, e eu perdoo os meus algozes que com tanta violência me retiraram da paz, que com tanta violência, utilizando do machado rude, me cortaram, me machucaram. Senhor, permita que cada um de nós possamos ser contigo, o berço carinhoso do amor, seja onde quer que estivemos, levando a todo ser o amparo de um nascimento digno, o conforto de um local seguro que lhe aqueça a vida. Permita, Senhor, que o nosso coração receba a Ti, na esperança e na presença do próximo, no acolhimento daqueles que nos são diferentes, daqueles que a princípio parecem tão distantes. Permita, Senhor, que possamos ser o barco navegante, vencendo as tempestades, vencendo a fúria da vida humana, levando amor e paz a todos aqueles que necessitam conhecer o Evangelho, que necessitam conhecer a vida em liberdade, a vida em amor, a vida contigo. Senhor, e se a cruz for demais pesada, não me permita reclamar, pois sei que ao transportar comigo a cruz do meu Gólgota individual, estarei vencendo as paixões interiores,
renovando os meus princípios e tendo coragem para dizer no momento máximo: Senhor, perdoe a cada um deles, porque eles não sabem o que fazem. Com muita gratidão que eu agradeço a paciência de todo mundo. Eu estava falando para o Douglas, quando ele chegou, que era mais uma reunião de amigos do que uma palestra, um estudo, que era mais um reencontro afetivo com pessoas extremamente importantes que fomos aprendendo a amar e que foram nos aprendendo a amar também. Pessoas que constituem atualmente parte do nosso coração, pedaços de nossa alma. E nos reencontramos nesta noite para falar um pouquinho desse amor ensinado por Jesus, que é resumido numa música tão simples da nossa infância, do Padre Zezinho, que diz assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos e a sorrir, com caneta e papel em suas mãos, me perguntou o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, que ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Não é impossível, é difícil, porque os obstáculos interiores dentro de nós são imensos. E o autoconhecimento, na grande maior parte das vezes, é doloroso. E a nossa fragilidade humana, quando ensaia os primeiros passos, prefere estar com o mundo sendo do mundo e desiste de estar com o mundo pertencendo a Jesus. Que possamos enfrentar a nós mesmos com coragem, com verdade, para amar conforme Jesus nos ama. Muito obrigado.